A receitinha de hoje vai ser um bolo de chocolate coberto e a nossa cobertura vai ser de leite em pó com chocolate. Então aqui eu vou começar untando a minha forma, porque na minha receita vai meia xícara de óleo e eu vou aproveitar esse mesmo óleo aqui, ó, e vou untar. E quando a gente vai untar, pessoal, seja com desmoldante, com manteiga, com margarina, qualquer que seja o que você esteja usando para estar untando a sua assadeira, se ela não for antiaderente, né, é importante que você unte bem direitinho, para que você não tenha problema na hora de desenformar o seu bolo. E o nosso bolo hoje vai ser um bolo simples de liquidificador, tá? Nós não vamos usar batedeira. Se você quiser misturar os líquidos com o açúcar tudo à mão, também não tem problema. Mas eu gosto de bater bem, porque aqui eu costumo usar, na minha casa, o açúcar cristal. E o açúcar cristal é mais difícil de você conseguir dissolver na mão. Como é um bolo de chocolate, ao invés de trigo, eu vou usar o cacau em pó. Eu estou usando cacau 100%, mas pode ser o cacau 50%. E quem não tem e quiser usar o achocolatado, pode ser também. Então agora eu balanço assim, ó, para untar a minha forma. Vou rodando ela assim, pessoal. Eu tô rodando do outro lado porque eu tenho mais controle da minha mão. Mas é só ir rodando para ficar bem untadinho. E além do óleo que eu já falei, nós vamos usar 4 ovos, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo. Como o meu é cacau 100%, eu vou estar usando 4 colheres desse cacau e 1 xícara de água, tá? E a minha água não é fervendo, não é morna, ela está em temperatura ambiente, ó, bem untadinho. Toda bem untada, as laterais bem untada. Agora nós vamos para bater os líquidos. Vou pôr no meu liquidificador os 4 ovos. Então, eu tenho 4 ovos aqui, gemas e claras. Outro motivo que eu gosto de bater também, pessoal, meia xícara de óleo, os líquidos com o mixer ou no liquidificador, é que eu deixo batendo por pelo menos 3 minutos. Eu acho que isso faz com que não fique com um cheiro de ovo quando você bate bem essa misturinha dos líquidos no liquidificador. Evita do seu bolo ficar com aquele gosto, com aquele cheiro de ovo. 1 xícara medidora de açúcar, e essa xícara é de 240 ml. A mesma xícara eu vou usar para medir água, ó. Água normal, temperatura ambiente. E eu gosto de bater aqui já junto também o meu chocolate, principalmente porque eu estou usando cacau. E o cacau ele é mais difícil depois para se misturar, né? Então eu já gosto de bater junto com os líquidos, ó. Então são 4 colheres de sopa, mas são colheres de sopa medidora. Eu vou levar para bater muito bem por 3 minutinhos. E depois a gente vem juntando os secos. Voltamos aqui, ó. Mistura bem batida, tá vendo? Importante, pessoal, antes de vocês começarem tudo, o forno já está pré-aquecendo, tá? 180 graus. O meu é elétrico, eu coloco o pré-aquecer em cima e embaixo. E quando eu coloco o bolo, eu desligo a de cima, tá bom? Então, aqui agora, a farinha, eu nunca bato ela. Nunca, nunca, nunca.
Eu sempre misturo ela com um fouet ou com uma espátula. Eu nunca, jamais eu bato. Aqui, ó, eu vou colocar a metade dessa mistura que nós batemos. E tá vendo como quando você bate o chocolate, ele fica bem agregado, vamos dizer assim? Então, coloquei a metade, eu vou vir com uma xícara de farinha de trigo, tá? Uma xícara medidora. E vou aqui peneirar ela. Todo esse processo, pessoal, às vezes a pessoa fala, é frescura, isso, aquilo. Mas tudo isso que você faz, ovos em temperatura ambiente, não bater no liquidificador e misturar à mão, peneirar a sua farinha, vai te dar um ótimo resultado no seu bolo. Vai sair aquele bolo super macio, super gostoso, bem fofinho. Outra coisa que eu estou sem aqui hoje, mas eu gosto de usar, é sempre que for fazer bolo, substituir um pouco do trigo por maisena ou amido de milho, né? Aqui eu vou usar 2 xícaras de trigo. Se eu tivesse a maisena, eu usaria 1,5 de trigo e meia de maisena. Agora aqui, ó, eu vou colocar o restante do nosso líquido. Vou colocar todo aqui e vou colocar mais uma xícara de trigo. E já junto com essa xícara de trigo, eu vou vou peneirar junto uma colher de sopa, colher medidora de sopa, de fermento para bolo, tá? Então, ó, mais uma xícara bem cheia, vou colocar aqui e já pego ali, só colocar minha peneirinha ali enquanto eu meço aqui, ó. Essa colher medidora, já vou medir o meu fermento. E aqui agora eu vou colocar junto. A cobertura do bolo, você pode fazer a de sua preferência. Mas eu vou ensinar uma bem prática para vocês. Às vezes você está aí sem leite condensado, sem creme de leite, sem chocolate em barra. Essa cobertura ela é uma delícia e é bem simples. A gente usa leite em pó, qualquer leite em pó. Ih, estragou meu fouet, ó. Vou ter que pegar o outro. Eu prefiro esse aqui, ó. Esse meu eu comprei profissional, ele é ótimo. Mas é que quando eu gravo receita, ó, fica raspando. Porque o de silicone estraga demais. Para vocês não ficarem ouvindo esse barulho, eu vou misturar bem aqui com o fouet, mas sempre assim, o movimento de baixo para cima. E depois eu volto mostrando a massa. Massa bem misturada, ó. Tudo bem envolvido. Vamos agora colocar aqui na nossa assadeira. E eu vou fazendo assim, ó, em volta. E para quem não sabe, pessoal, por que que eu unto com cacau? E falei para vocês que vocês podem untar com cacau ou achocolatado ao invés de trigo. Porque como é um bolo de chocolate, se nós untarmos com o trigo, depois ele vai ficar branco por fora. Se você unta com o cacau, com achocolatado, ele vai ficar da cor do bolo, que é o chocolate, né? E agora eu vou levar, como eu já conheço o meu forno aqui, pessoal, eu sei que daqui exatamente 40 minutos ele tá pronto. Mas se você não conhece o seu, quando der 30 minutos, mas não antes disso, que senão o seu bolo abaixa. Quando der 30 minutos, você vai lá e espeta ele com a pontinha de uma faca ou com um palito. Se saiu sequinho, tá pronto. Se não saiu, você deixa mais uns minutinhos. E vamos para a cobertura de bolo fácil, rápida e deliciosa. Então, eu vou colocar aqui na minha panela. Vou usar a xícara medidora de 240 ml. Vou colocar meia de açúcar.
e vou colocar uma de leite em pó. Eu estou fazendo essa quantidade para usar no meu bolo de chocolate, porque como ele vai ser para ser transportado, eu não vou fazer aquela calda que enche todo o buraco da forma. Mas se você quiser, se for para sua casa e você quiser com bastante cobertura, você pode dobrar a receita. É para usar num bolo de chocolate. Então, se você quiser ela branquinha para fazer o contraste, você vai usar esses ingredientes com uma colher de sopa de manteiga. Aqui eu tô usando esses tabletinhos assim, ó. É aqueles que você compra individual, ele tem 10 gramas, tá? Então, coloquei ali. E daí, nós vamos usar aqui também meia xícara de leite. E quando você levar ao fogo e mexer, e ele começar a dar o ponto, se você quiser ela mais líquida, você vai acrescentando um pouquinho mais de leite, bem aos pouquinhos. Mas aqui a gente vai levar ao fogo primeiro para sentir a consistência, tá? Como eu não quero esse contraste de cor, eu quero realmente de chocolate, né? Bolo de chocolate com cobertura de chocolate, eu vou acrescentar aqui, ó, o cacau em pó. Eu estou usando o cacau 100%, tá? Mas você pode usar o achocolatado ou o 50%. E aqui a cor, o tom, é você que vai dizer. Se você quer mais escuro, se você quer mais claro. Eu quero o meu bem escuro, então eu vou estar usando 2 colheres de cacau em pó. Mas você pode ir colocando, misturando assim como eu fiz e vendo se tá bom para você ou não. E agora nós vamos lá pro fogão dar ponto nessa calda. Aí você olha assim e fala: "Ah, mas assim já tá bom para jogar por cima". Não, pessoal, vamos levar ao fogo. Vai dar outra consistência. Fogo ligado, fogo alto mesmo. Nós vamos ficar aqui agora, ó, mexendo ela até ela dar o ponto, tá? Ela vai engrossar. E daí, se você achar que você quer ela mais líquida, é o que eu falei pra você. Coloca um pouquinho mais de leite. Mas a princípio aqui é só a gente mexer para ela derreter o açúcar, para ela derreter a manteiga e para ela engrossar. Ó, você vai misturando, você começa a ver, ó, lá na panela, que ela vai engrossando, tá vendo? Ó, continua mexendo, não para de mexer. E você vai deixar sempre um ponto menos do que você quer. Por quê? Porque quando ela esfriar, ela vai tomar ainda mais consistência, né? Então, você sempre deixa um pontinho menos. Quando chega aqui nessa parte, ó, que ela começa a engrossar, eu abaixo o fogo, tá? E é só isso, tá vendo, pessoal? Não precisa de trigo, não precisa de maizena. O meu ponto pra mim já tá bom, então já desliguei a minha panela. Desliguei, vou ficar mexendo aqui, ó, só alguns minutinhos, por causa do calor da panela, ó. Então, vou mexer aqui alguns minutinhos, depois vou passar por um potinho, não precisa de geladeira, de nada disso, tá? É só quando o nosso bolo terminar de fazer, a gente pôr por cima dele. Fica uma delícia, pessoal. Muito, muito, muito gostoso mesmo.
bem de pertinho aqui para vocês verem, ó. Que linda. Até para colocar em cima de um sorvete, pessoal. Para colocar em cima de um manjar, de um flan. Não é só para bolos, tá? Se você deixá-la um tempo mais, ela vai ficar mais durinha. Você pode bater um creme de leite fresco, uma nata, um chantilly e misturar. E fazer uma cobertura de um bolo, um recheio de um bolo. Para você fazer um pavê. É uma maneira de você tá também substituindo uma ganache. Tá vendo? Fica delicioso. Olha que calda linda. 40 minutos depois, ó, nosso bolo está pronto, assadinho. Acabei de tirar do forno, então você vem aqui, ó, fura, tá limpinho, tá assadinho. E agora eu vou aguardar ele esfriar para estar desenformando e colocando a nossa cobertura. Tudo frio, meu bolo está completamente frio, a minha calda também, minha cobertura, né? Ó, que linda que ficou, a consistência dela sem geladeira, tá, pessoal? Essa consistência aqui, temperatura ambiente. Então, vamos agora desenformar o bolo. Vou passar aqui minha faquinha do ladinho. Vou desenformar primeiro num prato, para depois colocar na tapuera, que ele será transportado, tá bom? Olha lá. Tá vendo o que eu falei pra vocês, ó? Fica o chocolate, não fica esbranquiçado. E eu não gosto de deixar esse lado pra cima, pessoal. Eu gosto do outro lado. Então, eu vou agora virar ele aqui, mas já vou virar na minha vasilha aqui, ó, de transporte, tá vendo? E aqui a minha calda, a minha cobertura, eu não fiz ela muito molinha e não fiz muito. Se fosse um bolo que você fosse servir na sua casa, para sua visita, você podia fazer bastante para você encher aqui dentro dessa cobertura. Mas ele vai ser um bolo para mim transportar. Então, eu preferi fazer ela mais consistente, assim, e menos, porque eu vou vir assim, ó, e daí eu vou meio que passar no meu bolo, ó. Eu vou fazer assim nele, tá vendo? E depois eu vou jogar um chocolatinho por cima, tá? Então, vou vir aqui, ó, e vou passar como realmente uma cobertura nele, ó. E eu vou fazer isso com todo ele. E aqui, ó, eu peguei assim a barrinha de chocolate meio amargo e fui só raspando assim, ó. E fazendo as raspinhas que eu vou pôr por cima. E se for um dia de muito calor e a sua barrinha estiver meio mole, para que você consiga raspar ela assim, você pode colocar um pouquinho antes na geladeira. E se também quiser usar outro tipo de confeito, quiser usar o chocolate granulado, pode ser também. E olha só de pertinho para vocês verem como ficou lindo. Eu vou partir. Este bolo vai para o café das crianças na igreja amanhã. Como eu vou levar já em pedaços para ficar mais fácil, então eu vou partir para vocês verem como que ficou ele por dentro. Vou mostrar para vocês ele por dentro. Eu gosto de usar o cacau, pessoal, porque eu acho que fica assim bem, mas bem escuro. E eu gosto dele bem escuro.
E se você quiser usar o cacau, mas quiser mais claro, aí é só você usar menos, né? Olhem só como ele fica bem fofinho, ó. Fica delicioso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo grande no coração. Deus abençoe sempre. E até o próximo vídeo.